Olá a todos. Mais um minutinho a gente já começa. Já estamos aqui às 8 horas, então vamos iniciar o nosso trabalho dessa noite. A Sociedade Espírita A Caminho da Luz, então, dá as boas-vindas a todos. Eu, em especial, agradeço os queridos amigos da Sociedade pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos refletir um pouquinho a respeito da espiritualidade, da nossa doutrina, da nossa religião, em especial, como anda nosso papel, nossa função, nosso lugar, como é que a gente tem se relacionado com essa doutrina que nós escolhemos. Meu nome é Cristiane Lenz Beira, eu sou do interior de São Paulo, estou aqui em Amparo hoje, em casa, e eu faço parte da Sociedade Espírita Esperança, aqui de Amparo. É, aqui eu faço parte do trabalho do grupo de estudos da série psicológica de Joana de Ângeles e também da evangelização infanto-juvenil. Escrevo, tenho alguns livros publicados pela editora Frater e a venda ela é direcionada à obra assistencial Remanso Fraterno, lá em Niterói, de Raul Teixeira. Trabalho com educação, um pouco na área da psicologia, apesar de não ser psicóloga, tenho paixão por essa área, então nós vamos dividindo o nosso tempo um pouquinho entre cada uma dessas áreas. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da espiritualidade, entre o ser espírita, ser espiritual e o ser religioso. Para isso, a gente vai fazer a nossa oração para que a gente esteja conectados, para que Deus nos abençoe. Então, vamos fazer nossa oração inicial. Vamos aproveitar esses instantes, fechar os nossos olhos, para que nós possamos concentrar nossa atenção no nosso mundo interno, para também conseguirmos ampliar um pouco mais nossas antenas espirituais. Vamos agradecer a Deus pela vida que nós temos, a Jesus por ser esse nosso mestre, modelo e guia tão presente em nossas vidas. Vamos agradecer também pelos amorosos benfeitores espirituais, esses anjos em nossas vidas. Vamos agradecer a Deus por Ele nos ter preparado, nos ter dado condições de conviver hoje, enfrentando esses desafios que a vida nos trouxe, com Deus, com Jesus, com amor no coração, compreendendo um pouco mais sobre as verdades da vida, sobre a lei de causa e efeito, entendendo também a reencarnação e o que ela nos traz. Então, agradecemos por termos condição de pensarmos a respeito da vida desse ponto de vista mais alto. Mas oramos também pelos nossos irmãos do mundo, pelos sofredores, pelos necessitados, por aqueles que vivem mais perto a dificuldade desse momento atual de nossa existência. Pedimos também por aqueles que são responsáveis, tanto na parte administrativa, os governantes, mas também aqueles
que hoje cuidam dos necessitados, dos desesperados, os médicos, toda a equipe de assistência, de cuidado. Que Deus abençoe, que Deus nos abençoe nessa reflexão da noite e que permita que, enquanto estivermos conectados, pensando um pouco a respeito dos tesouros do céu, que os nossos anjos possam nos ajudar, derramando sobre nós os fluidos que precisamos, como se recebêssemos o passe aqui onde estamos, trazendo-nos paz, alívio, calma, mas também confiança em Deus e esperança no futuro. Que Deus nos abençoe a todos e esteja sempre com a gente, em especial nesses momentos de reflexão. Jesus, quando esteve aqui conosco, nos evangelhos, se nós, nos nossos estudos, se nós pensarmos os momentos em que ele nos alerta com relação a esse tema que nós vamos desenvolver, nós vamos perceber que de fato era uma das preocupações grandes de Jesus. Em vários momentos e de várias formas, ele se dirige a diversos públicos e busca chamar a atenção para a aparência do ato que ele mostrava, que muitas vezes não condizia com a realidade que deveria existir na ação que se observava. Ele usava, por exemplo, expressões como ai de vós hipócritas e declarava com essas palavras mesmo. Usava a palavra hipocrisia. Ele enfrentava, ele não fazia rodeios. Jesus não mandava mensagem, Jesus era assertivo, mas era assertivo com delicadeza, era assertivo com respeito, com amor numa única palavra. Mas ele dizia, como um educador, como um pai, como uma mãe forte, que pontua aquilo que o filho precisa enxergar e enfrentar. Em várias formas e em várias ocasiões, Jesus, então, nos chamou a atenção a respeito dessa tal hipocrisia, ou desse fingimento, ou ainda que não seja propositado. Muitas vezes nós caímos no auto-engano, ou seja, acreditamos que estamos realmente vestindo a túnica nupcial, realmente com o escudo da fé, realmente carregando a cruz junto com Jesus, mas de fato isso não passa de uma casca, de uma vestimenta. Falta o conteúdo interno, a presença do espírito junto. Existe ali sim uma consciência fazendo escolhas, inclusive adotando posturas e executando as, mas apenas a ação pela própria ação, o comportamento pelo próprio comportamento, sem a presença do nosso ser integral, do nosso espírito junto. Muitas vezes nós fazemos como quem cumpre uma obrigação, como quem dá conta de um dever que comprometeu e precisa fazer. Então, Jesus, em várias passagens, nós vamos encontrar isso. Por exemplo, quando ele diz assim: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas, vestidos de maneira de religiosos. Gostam das saudações nas praças, para os outros verem, né? Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas, lugares de referência, terem postos importantes, hierárquicos, em alta hierarquia, dentro das organizações religiosas, que também gostam de estar nos primeiros assentos nas ceias, que querem ter destaque, que querem ser lembrados, que exigem algum tipo de consideração especial, como se eles quisessem ser rotulados como religiosos. Eu preciso que as pessoas me identifiquem, eu preciso que as pessoas saibam quem eu sou e de onde eu venho, de casa espírita, no nosso caso. Qual é a nossa casa espírita? Que função eu tenho lá? Qual o cargo? Quanto eu sou importante? Quanto meu nome é lembrado? Quantas pessoas sabem que eu sou religioso? Então, esses escribas, como Jesus termina,
falam assim, ele diz assim, devoram as casas das viúvas, quando existe inclusive negociação, outros tipos de benefícios além dos espirituais, benefícios materiais inclusive. Devoram as casas das viúvas com pretexto de largas orações. Então, como se eu estivesse negociando, eu vou fazer a parte, ponte com Deus, eu vou usar os meus cursos religiosos, mas não espirituais, para eu buscar a conexão com Deus em benefício seu. Mas eu também recebo algo em contrapartida. Então, Jesus diz assim que esse tipo de atitude, né, essas pessoas que assim agem, receberão mais grave condenação. Então, não apenas serão condenados, mas receberão mais grave condenação. Mais grave condenação, porque Jesus em outro momento vai dizer, quando ele fala dos olhos de ver, e que aqueles fariseus, aquela casta de religiosos da época, numa conversa, né, nas provocações que muitas vezes eles faziam, eles conversando com Jesus, eles falam, mas a gente enxerga, e Jesus fala, olhos de ver, nem todos têm olhos de ver, e eles falam, mas a gente não enxerga, e Jesus fala, de fato enxerga, porque se vocês não enxergassem, não estariam em pecado. Que é a nossa história, a gente diz, a ignorância nos protege. Enquanto eu não sei, como é que eu posso ser cobrado por algo que eu não sei? Mas a partir do momento que eu sei, inclusive eu assumi o compromisso, inclusive eu tenho um posto hierárquico dentro dessa comunidade, inclusive sou eu a figura de referência para outras pessoas. Então, como é que eu posso alegar da minha parte ignorância? Então, por isso que Jesus fala, isso por si já tem condenação. Mas quanto mais você tem condição de entender o que está acontecendo, quanto mais você sobe, quanto mais você se aprofunda nesse ambiente religioso, mais a gente vai ser cobrado. A quem muito foi dado, muito será dito. Então Jesus vem alertar que essa conduta que é uma religião, uma religiosidade vazia, no outro momento ele vai falar, ai de vós hipócritas, porque são como sepulcros caiados por fora, né? Branquinho, cuidado, limpinho, organizado, mas cheios de podridão por dentro. Uma outra forma de Jesus dizer que não adianta a gente simplesmente colocar uma casca e interpretar um personagem religioso. É preciso que a religião ela seja internalizada. Na verdade, a religião nem vai ser internalizada. Ela vai ser o veículo para que eu me conecte com Deus. Eu preciso internalizar o sagrado, o divino, a relação espiritual. Eu preciso me desenvolver enquanto espírito. Eu preciso progredir. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua reforma íntima. A religião espírita, então, ela deveria trazer para mim a reforma íntima. Não é reconhece-se o verdadeiro espírita pelo tanto de livros que ele já leu, pelo tanto de questões do livro dos espíritos que ele sabe decor. Não é internalizar o espiritismo dessa forma, intelectualmente falando. Porque eu sei fazer palestras, porque eu dou aula, porque agora eu já sou professor, não sei de qual turma. Isso é internalizar conteúdo. Isso é ficar sabendo do espiritismo. Isso é angariar informações. Não é essa a proposta, porque aqueles doutores da lei da época de Jesus, eles também recitavam, oravam de cabeça, decor, todos os protocolos, os rituais, as vestes, tudo isso eles faziam. Mas Jesus não impressionava com isso. Jesus não reconhecia isso como ser espiritualizado, no sentido de fato, a religião está me transformando. Ela está me fazendo uma pessoa melhor. Ela está cumprindo em mim o seu papel. Jesus chamava atenção para a gente a respeito disso. Cuidado, porque aqui nós nos encantamos muito com as aparências. Nós nos impressionamos com as aparências. A gente sabe que no nosso cérebro é muito competente.
e nós conseguimos vender muita coisa falsa, vestida de verdade. Nós conseguimos nos enganar, muitas vezes até inconscientemente, quando estamos a serviço de algum conflito. Não temos exata consciência do que está acontecendo, mas nem por isso estamos isentos de responder, guardadas as devidas proporções, por aquilo que prejudicamos, que causamos. É preciso que na nossa relação com nossa religião, não importa qual ela seja, é preciso que a gente sempre adote a figura de um espelho e que a gente faça essa conversa consigo mesmo, tentando olhar de fato naquilo que está além das aparências, naquilo que está dentro. Como que eu sou espírita, além dos livros que eu já li, além dos rituais que eu às vezes acabo criando, mesmo que a doutrina espírita não tenha, coisas do tipo, não posso faltar aqui, ou preciso entregar tantas cestas básicas por mês, ou tenho que fazer parte do grupo, sem entender muito bem o que é que está movimentando internamente. A gente costuma dizer que nós devemos ter vivido outras religiões por muito tempo, nas vidas passadas. Então, muitas vezes a gente diz, a gente saiu das outras religiões e a gente adotou o espiritismo, mas talvez essas outras religiões não tenham saído da gente, né? Então, é importante a gente olhar e identificar em si, além da aparência, no sentido de atos externos que eu pratico como espírita, de rótulos como eu me apresento enquanto espírita. Além disso, de fato, lá dentro de mim, em termos de reforma íntima, onde é que eu percebo que eu, a cada ano que passo, que passa, a cada tempo que passa, percebo em mim uma espiritualidade maior, o que quer dizer mais conectada com Deus, com mais amor no coração, mais fraterna, mais solidária, mais paciente, mais amorosa, mais preocupada com o meio ambiente, mais integrada ao coletivo. Menos eu, o que eu acho, minha opinião, meu lugar, e mais a presença do coletivo, mais a presença da irmandade, mais a presença de Deus em nós. E sim, é usarmos a nossa religião como mecanismo de transformação, de reforma íntima. Esse é o verdadeiro papel da religião. E Jesus, em vários lugares, nos chama a atenção. Cuidado, cuidado para não achar que você está preparado, porque você tem uma lista de coisas para provar o que você anda fazendo em nome do Espiritismo ou da outra religião que você tenha. Não é assim que a gente entra no reino dos céus, no reino de Deus. Ele não vem com aparências exteriores. Não adianta eu trazer o meu currículo para mostrar, olha quantas palestras eu fiz. Ainda posso escutar da minha consciência, puxa, fez tantas palestras e nunca escutou o que você mesma falava? Então não é o tanto de palestra, o tanto de cesta básica, o tanto de livro dos espíritos que tenha lido, é o quanto isso fez com que me transformasse. Essa é a pergunta, saber. Por isso que às vezes as pessoas perguntam, você é espírita? E me uma coisa assim, eu não sei se eu consigo falar, se eu mereço dizer, eu sou espírita. Quem sou eu para dizer que eu sou espírita? Como é que eu sei que eu sou espírita? Será que eu já fiz a reforma íntima? Será que ela já está em processo em mim? Se Kardec disse que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua reforma íntima, eu preciso, no mínimo, ter uma noção de que ela está em andamento para dizer, acho que eu sou um espírita em construção.
Verdadeiro espírito, não sei se eu posso dizer. Eu sei que está em andamento, porque eu sinto em mim que desde que eu me tornei espírita, eu já não sou mais a mesma. Sabe quando Paulo mergulha dentro do pensamento, do amor do Cristo, e ao longo de um processo, de uma jornada heróica que ele passa de vida depois que ele se converte, e ele chega lá no final da história e ele fala assim: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ele não fala isso com soberba, nem porque tinha complexo de superioridade. Ele fala espontaneamente. Ele fala como quem sente. Então ali ele podia dizer: eu sou cristão. E nós? Como é que nós conseguimos medir essa reforma íntima para saber se não estamos sendo apenas religiosos, no sentido de que acreditamos em alguma coisa, seguimos uma certa doutrina, não perdemos um dia de palestra, tomamos passe toda semana, que isso é ser espírita? E existe dentro da psicologia analítica uma a psicoanalítica Jung, ele estudou muito a alquimia para poder depois desenvolver os processos da psique. Ele descreve, principalmente o processo de individuação, que é eu me tornar quem eu sou e eu sou quem Deus me fez. A gente vai crescendo ao longo da vida, vai amadurecendo e vai caminhando na vida. Muitas vezes a gente vai tentando tornar quem o outro quer, quem a mãe sonhou, quem a sociedade diz que vai ser feliz, que vai ter sucesso. E o Jung diz que não, que a intuição é eu me tornar quem eu sou. E quem eu sou? Eu sou o espírito, e esse espírito é obra de Deus. Então ele diz, ele importa esse conceito da alquimia, porque ele diz que a alquimia, na verdade, eram processos psicológicos, né? Que foram interpretados como se fosse o elixir da vida, vida eterna, a pedra filosofal, onde toco vira ouro. O que que é virar ouro? Não é o lado material, mas é o lado interno. Jung vai dizer assim, no inconsciente existe ouro. Por que que existe ouro? Porque lá estão todos os meus potenciais de desenvolvimento, todas as minhas lembranças, minhas experiências, tudo aquilo que eu já vivi, que eu já passei, já experimentei. Tudo isso está lá dentro, está guardado em áreas que eu não tenho acesso à consciência, mas que são áreas minhas. Então tudo aquilo realmente é ouro. E no processo cósmico de Jung, ele traz a ideia dessas três etapas de transformação. E veja que interessante. Diz que a primeira fase, que é a fase primitiva, que é uma fase em que a gente ainda desenvolveu, é como se fôssemos pedras brutas. E ele chama essa fase, ele não, Mia chama essa primeira fase de nigredo. Nigredo, negro, seria essa primeira instância, quando tudo é sombra, quando tudo é desconhecido, né? E concretamente falando, tem lá uma pedra escura, uma pedra preta, mas representa simbolicamente falando esse não desenvolvimento, essa fase de escuridão, quando a gente ainda não tem olhos de ver, quando a gente ainda vive no escuro tateando, quando a gente não conhece. Então é esse peso, essa coisa é, íntima, essa coisa do deserto, da solidão, do escuro, mas é algo que ainda não começou a desabrochar. A gente pode imaginar dentro de uma crisálida, a gente pode imaginar a semente dentro da terra. Então, é essa fase de preparação, é a primeira fase da transformação. A gente pode imaginar isso no nosso lado espiritual como as primeiras etapas da nossa jornada evolutiva. Antes de termos consciência, quando estávamos ainda nos reinos anteriores, e ainda não tínhamos consciência de si, quando ainda para nós falta de consciência significa vivíamos de um modo inconsciente, como a gente sabe que os outros reinos vivem.
E é um período de mais matéria, é a matéria que está se formando, é a matéria que está sendo lapidada, são os recursos materiais que estão ali em processo de formação. E depois, a seguinte fase, quando a gente já vence essa primeira fase, que é mais bruta, que é escura, que é densa, a gente começa a tomar consciência das coisas. E quando a consciência das coisas, nós temos a sensação, é como se a luz tivesse surgido, tudo ficou claro, agora eu vejo, eu entendo, eu sou capaz de pensar na vida, sou capaz de raciocinar. Então, essa fase, a gente se sente um pouco, usando uma palavra bem difícil nos dias atuais, empoderados, ficamos empoderados. Né? E aí a gente fala, fazendo um parênteses, talvez esteja na hora da gente se empoderar menos e se ajoelhar mais, né? A gente se empodera com uma sensação de que agora a gente é total, todo mundo vai servir a gente, eu sou maior do que todos, eu sou melhor do que todo mundo. A gente torcer um pouco essa história desse tal empoderamento. Acho que o mundo não precisa de mais poder, né? E talvez precise mais de ajoelhamento, no sentido de ajoelha e serve, que Jesus fez quando perguntaram para ele, né? Agora, Jesus, lá na última ceia, quem vai ficar, como é que vai ser? E aí Jesus vai lavar os pés, ajoelha e lava os pés para dizer: é assim que a gente deve ser. Esse é o verdadeiro líder. Então, menos empoderamento e mais humildade, mais serviço, estado de servir, mais gentileza, mais empatia. Mas quando a gente sai da fase nigredo e inaugura a luz, o branco, a gente entra na alquimia, nessa etapa que eles chamam de albedo, albo, alvo. Então é quando tudo é luz, é branco, eu sei tudo, eu entendi tudo, e a gente tem essa sensação. Pronto, acabou. Olha, veja só, eu estava lá no escuro, não entendia nada, eu estava dentro da crisálida, eu estava perdida na escuridão, eu não sabia quem eu era. De repente eu acordo, e agora eu entendo quem eu sou, eu sei quem eu sou, eu estou vendo luz, entendo, eu consigo pensar. E aí essa sensação do homem, do quanto o homem é capaz de fazer, e Jesus já tinha falado, vós sois deles. O dia que vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vão fazer maravilhas. E a gente começa a experimentar essas maravilhas e se encanta com a gente mesmo. Aí a gente esquece de todo o restante. E a gente fica quase que fascinado por si mesmo. É o Narciso olhando, se apaixonando por essa imagem de si. Então, o interessante dessa fase medo é isso. Ela não é a final, mas a gente pode enxergar, interpretá-la como não tem mais o que fazer, não tem como eu ser mais maravilhoso do que eu sou. Tem, olha como eu sou poderoso, olhando na terra, o homem é o mais dos seres que habitam a terra. Então, a gente se volta para esse homem como se ele pudesse dar conta de tudo. A gente cria essa ilusão de controle e a gente fica fascinado com isso e enxerga. Pronto. Eu difícil ser melhor, né? Difícil ter melhorar ainda mais. E a gente se encanta. Mesmo que a gente fale, não, pobre de mim, quem sou eu? Eu falo, não, pobre de mim, quem sou eu? Mas, numa primeira discussão que eu tenho, eu não arredo o pé do meu ponto de vista. Internamente eu tô dizendo, gente, eu sou dona da verdade. Eu sei o que eu tô falando, é que vocês não estão me escutando. Então eu acabo de dizer que não, eu sou uma pobre mental, mas no próximo passo eu digo assim, como é que eu não tô nesse primeiro lugar aí? Por que colocaram fulano e não eu? Ele tinha que estar lá? Então a gente se engana muito. A gente faz um tipo religioso. Sou humilde, né? Sou santa, sou caridosa, mas a hora que a gente sai e esquece que está vestida com o papel de religiosa e entra em casa dando coisa assim, cachorro, brigando com o carteiro, xingando a vizinha, enfim. Ué, era só um papel que fica do lado de fora? Como um artista que internaliza um papel, mas se transforma no personagem? Será que eu sou religiosa desse jeito? Eu vou pro palco da vida ou pro
pouco que se chama Casa Espírita, e aí eu encarno o papel da religiosa. E ali boa noite, queridos irmãos, sejam bem-vindos, né? E a hora que eu chego em casa, ou vou para o trabalho, ou estou na rua, bom, a gente não fica muito na rua, mas estou ali no semáforo, com todo mundo estressado, cadê aquele religioso internalizado? Não estou no palco, eu esqueci do papel. Então ali eu mostro de fato quem eu sou. Porque o artista, ele internaliza o papel, mas ele não vai se transformar no personagem. Então, será que nós não estamos vivendo a nossa religião dessa forma? Será que não estamos mais representando o papel de religiosos do que de fato colocando nosso foco e nosso propósito no autoconhecimento e na forma íntima? O que temos investido no tempo é muito mais interesse, disposição, coragem de olhar para dentro. E vamos ver o que tem ainda de nigredo aí que precisa ser iluminado. Então, a alquimia, que era muito inteligente, ela disse que tem uma ilusão de que eu, eu estou iluminada, né? Estou pronta, né? Imagina que na Terra a gente tem dificuldade de falar de erros. Ninguém gosta, ninguém conta sobre erro, todo mundo disfarça. A gente até ajuda o outro a esconder. Quando o outro faz algum erro que vai ser constrangedor e você viu o que ele fez, você ajuda até a disfarçar. A gente tem muita idade. Na educação a gente brinca um pouco quando a gente fala com os pais assim: vamos lançar um desafio. Que tal se vocês brincam de vamos ver quem perde mais? A gente ensina os filhos, ou a gente vai ensinar os filhos a vencer. Eles vão ser vencedores, eu vou ensiná-los a vencer. Só que quantas vezes a gente vence na vida e quantas vezes a gente perde para vencer? Muito mais. Então, seria mais inteligente da nossa parte, enquanto educadores, que ensinássemos nossos filhos a perderem, passando essa segurança, essa naturalidade. Ah, você perdeu, legal, né? Eu também já perdi. Mas a gente tem medo do perder. Quando perde num jogo, a gente tenta disfarçar e fingir que não aconteceu nada. Olha a mensagem que nós estamos dizendo. Não pode perder. Então, quer dizer o seguinte: eu só venço, eu só acerto, eu só ganho, então eu sou perfeito. Olha, eu sou perfeito. E aí a gente vive nesse paradoxo. De um lado, sabe que não é, mas de outro, a gente finge que é, vive como se fosse e nega aquilo que nos faz ser seres humanos, nossas sombras, nossa nigredo. E a sombra do religioso é essa. A sombra do religioso, o papel religioso é como eu, que tenho essa lista, né, esse checklist, olha que gigante, com tudo isso para mostrar o passo de caridade. Como é que eu posso ter sombra? Eu sou a luz em pessoa, né? Auto-engano. Porque tudo isso que eu faço de caridade, às vezes, é só tarefas que eu faço. No nosso evangelho tem dizendo assim, que aquilo que a gente procurava, encontrou. Então, se eu estava ali, receber reconhecimento e mostrar o do que eu sou capaz de fazer, pronto, mostrei. Agora, para eu entrar no reino dos céus, lembra daquela parábola das 10 noivas que vão às lamparinas e esperam o noivo, que seria representado por Jesus, chamá-las para dentro do reino, elas adormecem, e quando elas acordam com o chamado, 5 delas, as lâmpadas não estavam mais acesas. A outra forma de explicar, quando Jesus fala, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então não adianta no peito, eu sou espírita, eu decorei o livro dos espíritos, eu entreguei cesta básica cada final de semana da minha vida. E aí, o que isso provocou em você? Quanto que você desenvolveu o amor pelo outro? Quanto que você aprendeu das suas fraquezas? Quanto que você conseguiu assumir suas sombras? Quanto você se modificou? Isso é que me faz entrar no reino dos céus. Isso me leva daqui para um
estágio evolutivo melhor, para uma vibração maior. Porque a tarefa em si pode ser só uma tarefa. Mas existe então a terceira fase do processo alquímico, da alquimia, do processo em que vai se construindo, né, esse elixir sagrado para conquistar a tal pedra filosofal. E essa terceira fase eles chamam de rubedo, é o rubi, é o vermelho. Então o negro descobre a luz, que seria o caminho, o meio. Mas como a mudança daqui para cá é muito grande, ele pode cair na ilusão de que, ufa, cheguei, pronto, agora eu sou espírita, agora eu vou para o céu, né? E agora eu faço um monte de coisas, agora eu já estou escalada para o nosso lar. Então a gente se encanta com esse albedo branquinho, né? E aí a gente acaba achando que tudo bem, acabou. Mas a alquimia vem e fala assim: não, agora é que começa o processo. Esse aqui é como se você fosse assim: acordei, descobri, nossa, entendi. E agora eu entendi, pronto. Agora você vai passar pelo fogo, rubedo, vermelho. Eles falam que a última fase da pessoa que se purificou, ela não fica branca, ela fica vermelha. A gente pensa no sangue de Jesus, simbolicamente falando. Então, esse vermelho é a transformação. É a gente colocar o aço, né, o ferro, o metal na brasa para forjar, né, a peça que a gente deseja, o instrumento que a gente deseja. Se não colocar ele naquela labareda, ele não fica flexível o suficiente para que a gente molde o que a gente deseja. E nós, enquanto espíritos, também estamos em processo de sermos moldados. Moldados no sentido de transformados, aprimorados, evoluídos, de progresso, né? E o progresso, Jesus falou, vós no mundo tereis aflições, a gente vem no mundo para isso. Então, esse processo ele vai acontecer por meio dessa brasa quente, desse calor, no sentido de que nós vamos ter que suar, nós vamos ter que apanhar, nós vamos ter que lutar. Precisa de uma transformação. O fogo é transformador. O fogo consegue processar e transformar uma coisa em outra. E é essa a ideia da última fase da rubedo. Então, ali sim, nós nos tornamos profundos e transformados. O que aconteceu com a albedo e com a negritude estão em mim, porque eu passei por elas. Elas continuam sendo eu, mas eu parei nelas. Ora, eu consigo saber o que é viver negredo, porque eu já estive lá. Mas eu consigo saber também o que é viver albedo, porque também já estive lá. E agora eu enxergo desse olhar mais maduro, mais profundo. É um lugar onde a gente se sente até alquebrado, no sentido de, nossa, a batalha foi difícil, mas eu cheguei aqui. Aí que eu carregue algumas cicatrizes. Eu me tornei, de fato, quem Deus me sonhou, quem Deus me imaginou. E para isso eu precisei, primeiro, vencer as trevas, descobrir a luz e me transformar. Esse sim faria o processo, as três etapas me levariam a, de fato, agora poder fazer como Paulo. Já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então, precisa de muito cuidado para a gente não misture as estações entre o ser religioso no sentido de desempenho uma função dentro da minha religião, sigo certos protocolos religiosos, leio com frequência e estudo as obras da minha doutrina. Tudo isso não garante que, de fato, eu seja espiritualizado, no sentido de progredir espiritualmente falando. Conectar com o que está além de mim, de estar mais em Deus e Deus em mim. Isso não garante. Então, entre ser religioso e ser espiritual,
nesse sentido que a gente está apresentando, existe diferença. Eu posso ser os dois. Eu posso ser só um, ou eu posso ser só outro. Porque tem muita gente espiritualizada, conexão linda com Deus, e que não segue nenhuma religião, mas ela descobriu o próprio caminho, a própria forma de vivenciar. Precisa ter esse verbo, precisa ter vivência, não só compreensão da nossa religião, não só conhecimento, não só prática, porque às vezes a nossa prática pode ser só uma prática. Precisa, entre conhecer e praticar, que a gente faz bem, a gente precisa dessa fase que é vivenciar. E vivenciar é de dentro. Eu experimento dentro. Tem a ver com emoção, tem a ver com estado de espírito, tem a ver com grau de vibração. Então, os espíritos superiores, eles, presença deles já é bom, já produz bem a presença deles. Eles não precisam rezar Evangelho, o Livro dos Espíritos, para falar que sabe. Eles não precisam sair fazendo caridade, porque a presença deles é curativa, porque eles vibram numa frequência que faz bem para quem está do lado. Eles vivem a espiritualidade. Eles vivem a conexão com esse divino, esse ambiente, esse habitat interior. É esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é conseguir chegar lá. A gente chega como? A gente chega estudando. A gente chega praticando a caridade. Mas só se eu tiver fato lá dentro. Eu estudar para conhecer, para poder mostrar para os outros que eu sei, não adianta. Eu tenho que estudar para ver o que isso se aplica a mim. Como é que isso que eu entendi hoje, o que isso tem a ver com a minha vida? Como é que isso vai me transformar? E quando eu vou para a minha caridade, vou para a caridade como quem sabe que vai atrás do outro para desenvolver a si mesmo. Fui atrás do outro, encontrei. Fui atender o outro e me identifiquei. Então, quando eu tenho o outro, olha nos olhos, compartilha a história, mergulha na vida, traz para perto, seja em paz, seja irmão, deixa aquela história de vida tocar você, afetar, provocar, chora junto, volta para casa, fica sem me pensando, não para se preocupar, mas para desfrutar da experiência, transformar a experiência da caridade em processo interno, em vivência, em transformação. Essa é a diferença entre o ser espiritual e o ser religioso. E o nosso evangelho tem algumas partes que eu selecionei porque vale a pena a gente voltar um pouquinho para ele, que agora que a gente pensou um pouquinho, refletiu um pouquinho, espero que eu esteja conseguindo fazer essa diferença, para que a gente possa fazer como Paulo, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim, como Pedro, que por onde passava a sombra curava, ainda que a gente não chegue nesse grau de uma única vida, esse deve ser o nosso norte, esse deve ser o nosso objetivo. Jesus é o nosso caminho, e Jesus, ele vivia, ele vivenciava cada palavra, cada olhar, tudo em Jesus era amor, porque vinha de dentro, não porque ele estava desenhando, ele fez questão de não desempenhar um papel. Ele fez questão de não ter título, de não ter cargo de função, de não vestir roupa específica, nem fazer protocolo específico, nem ritual específico. Ele fez questão de mostrar para a gente que é livre a espiritualidade. Ela não vem com aparências exteriores. A gente pode usar as aparências, o mundo das formas, a gente pode, mas colocando isso a serviço do espírito. Não junteis tesouros na terra, né? Aqui passa, é transitória. Junteis tesouros no céu, mas eu posso pôr os tesouros da terra a serviço do meu crescimento espiritual. Então, respeite Mamon e ponha Mamon no serviço de Deus. Viva na terra, cuidar do corpo e do espírito. Em vários lugares existe essa recomendação. Nós estamos na terra, nós precisamos dela. Ela é nossa mãe, porque nós nascemos dela.
Então, sim, precisa viver, mas o nosso objetivo é crescer internamente, não é conquistar o mundo, lugares, posições, funções, hierarquia, reconhecimento. Não, ninguém precisa saber isso, mas eu preciso sentir que a cada dia Cristo está um pouquinho mais forte em mim. A cada dia eu sinto um pouquinho mais de amor saindo pelo meu olhar. A cada dia mais eu me importo um pouquinho mais com as pessoas. Cada dia mais eu valorizo mais a natureza, porque eu sinto, não porque eu sei que deve ser valorizado. Quantos de nós fazemos campanhas pela natureza, pela paz, mas estamos distante. É que é bonito de falar, e de fato eu acredito, e eu acho que eu estou fazendo uma coisa que e é boa de fato, porque eu estou esclarecendo, eu estou chamando atenção, mas eu posso ir além, eu posso me deixar tocar por aquilo que eu prego, eu posso sentir, abre a emoção, deixa calar lá dentro aquilo que eu faço, aquilo que eu prego, aquilo que eu prendo, deixa entrar, deixa mudar o nosso mundo íntimo. Então, lá no nosso evangelho tem uma parte em que ele fala assim, tá lá no capítulo 8º, item 10, do Evangelho segundo o Espiritismo. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído. A rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. Ah, se você não fizer desse jeito, se você não se vestir daquele jeito, se você não chegar, se você não sair, se você não vier. A substância, muito simples, o conteúdo é a substância. Acaba por desaparecer debaixo da comunicação da forma. A forma passou a ser mais importante. Ficou mais importante saber decor, partes, e fazer rituais, e sentar nos primeiros lugares, e vestir as túnicas daquela época. Ficou mais importante. Como fosse muito mais fácil praticar os atos exteriores que se reformar moralmente, lavar as mãos, lembra? Não é as mãos que me fazem, né? Não é o que é pela boca do homem, mas é o que sai que faz dele. Lavar as mãos do que expurgar o coração, iludiram-se a si próprios, os homens, tendo-se quites para com Deus. Passei uma vida inteira dedicada à religião, por se conformar com aquelas práticas, conservando tais quais eram, visto se ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. E o haver dito o profeta, é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. E Jesus fala: este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas deixa o coração longe de mim. Deve ter sido triste para Jesus ver que a forma estava perfeita, os cursos, as declarações, os conhecimentos, mas ele que conseguia auscultar o coração e ele perceber que aí a mesma mensagem que tinha saído da boca não tinha penetrado o próprio coração. É bem diferente eu ser religioso de estar conectado com de verdade e desenvolvendo Cristo em mim. Nesse mesmo capítulo, nesse mesmo item, capítulo 8, item 10, tem um outro trecho que diz assim: nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, poluições, que se levantem calúnias, que se causem dano ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. O Espiritismo veio para nos fazer
homens e mulheres de bem. Mas para isso é preciso que tenhamos disposição interna de deixar o espiritismo penetrar, transformar pelo fogo da experiência, da dificuldade, dos obstáculos, de vencer. Precisa haver mudança interna, reforma íntima. E esses dias que nós vemos, eles são muito convidativos para que nós nos olhemos prestando atenção nisso. Estamos vivendo um momento de testemunho. Chegou a hora de exemplificarmos a fé em Deus e a esperança no futuro, de confiarmos que não existe injustiça na terra, porque existe a justiça divina que se explica pela reencarnação. Chegou a hora de exemplificarmos, darmos o exemplo de como é com Cristo. Lá atrás existiam as martirizações. Hoje os nossos testes são esses. Continuar com paz quando o mundo está pegando fogo. Acreditando no futuro, chamando por Deus, compreendendo os irmãos, não pondo lenha na fogueira, não alimentando pessimismo, mas lutando pela fé em Deus e esperança no futuro, mantendo essa confiança interna, a alegria de viver, a gratidão, como Joana de Ângeles trouxe num livro inteiro, agradecer, manter a vibração boa nesses dias, colaborar com nossas orações diárias em benefício do nosso mundo, da nossa humanidade. Viver o Cristo hoje é não se perder no mundo atual, é conseguir superar esses obstáculos e esses desafios, sem perder a fé em Deus e a esperança no futuro. Que possamos usar esses momentos tão especiais para olhar para dentro e deixar que sejam a rubedo do nosso processo, o fogo que transforma, que amadurece, que faz crescer, que prepara para a verdadeira liberdade, para a verdadeira transformação. Então eu oro a Deus para que nos proteja. E já finalizando, nós vamos fazer a nossa oração. Vamos aproveitar para amar por Jesus mais uma vez, pedir para que Ele venha, nos mostre o caminho. É difícil identificarmos o que é nosso, o que é do mundo. Se estamos vivendo de carências, mesmo sem querer, se sabemos viver o Cristo internamente, se estamos no caminho de Paulo, estamos a enfrentar os desertos, as dificuldades, para a gente se transforme. Que nas nossas orações nós possamos pedir isso a Deus, nos ajude a enxergar, tire as escamas dos nossos olhos, como Ele tirou a de Paulo, para nos ver de verdade o que cabe, o que nos cabe, para procurarmos essa doutrina maravilhosa, os ensinos de Jesus, para que não fiquemos só nas aparências, nas preocupações práticas, que são importantes, são maravilhosas, são essenciais. Mas quando a gente vai entregar uma cesta básica, a gente pode ajudar o outro, mas a gente pode ajudar a gente também, se a gente crescer com isso. Então, que Ele venha nos ajudar a identificar a verdadeira forma de se relacionar com a religião que nós abraçamos. Então, nós vamos mais uma vez fechar os nossos olhos, respirar fundo, acerenar o nosso coração, elevar o nosso ser a Deus para agradecer a Ele, a Jesus, por acreditar em nós, por nos oferecer um arbítrio, por confiarem que daríamos conta do processo. Eles sabem das nossas fragilidades, mas eles continuam acreditando, nos chamando. Eles sabem que vamos tropeçar e isso faz parte do processo evolutivo. Mas eles também sabem que a única fatalidade que existe é que vamos chegar à perfeição
com Jesus, vivendo em Deus e tendo Deus em nós. Como Jesus falava, eu e o Pai somos um. Nós também iremos falar. Que eles nos ajudem a vencer as dificuldades, as pressões, os medos, a ansiedade, o pânico, o pessimismo desses dias. Nos ajude a ampliar nosso olhar, enxergar mais longe. Sabemos das tantas dificuldades do mundo, mas sabemos também das tantas bênçãos, desses espíritos em nossas vidas, dando luz, nos abençoando, os espíritos benfeitores das famílias, das cidades, dos povos, das nações, do planeta. Eles são tão grandes, eles são tão grandes, maiores do que as dificuldades. Que possamos estar em sintonia com eles, para podermos, como eles, também colaborar com nossa terra e com nossa humanidade, oferecendo pouco que temos. Mas, como somos muitos, podemos também, da nossa parte, oferecer muito. Que Deus nos abençoe, nos invada a alma, que Jesus nos guarde no seu colo paternal sempre. Que assim seja. Obrigada a todos, foi uma alegria para mim. Espero que vocês também tenham participado, tenham proveitosa a nossa reflexão. Até uma próxima. Obrigada, Sociedade A Caminho da Luz, pela confiança. Um beijo, amigos, a todos.